Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Jó e nesta tarde vamos ler mais uma porção das Escrituras, iniciando no capítulo 15. Elifaz acusa Jó de impiedade. Então respondeu Elifaz o Temanita e disse: porventura proferirá o sábio vã sabedoria? E encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo as palavras que de nada serve, e com razões de que nada aproveita. E tu tens feito vão o temor, e diminuis os rogos diante de Deus. Porque tua boca declara a tua iniquidade, e tu encolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Porque te arrebata o teu coração e porque piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como as águas. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, ouvindo-o de teus pais, e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada? Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu? Arremete contra ele com a dura civis e contra os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou gordura nos lombos, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra suas possessões. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará os seus renovos.
e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como as da vinde, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Então respondeu Jó, dizendo: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores, molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, e a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora ele me tem feito fadigado. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disso é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim. Aguça o meu adversário os meus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim com desprezo, me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pela cerviz, e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercaram-me os seus flecheiros, atravessaram-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derramou sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o cilício, e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo, porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dar-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque os seus corações encobrem o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos,
de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoas os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disso, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum achareis entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção, clamo, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras das sepulturas descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas no seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas trevas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estenderão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e anda nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão no mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os ocidentes, assim como se espantaram os do Oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e repreender-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência.
porém não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar. E nas minhas veredas por trevas. Da minha honra me despojou, e me tirou minha coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para comigo, como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pus longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Na verdade, que devieis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos a Ti por esta leitura, Senhor, porque vimos aqui a condição de Jó sendo acusado, sendo desprezado pelos seus amigos, sendo desprezado por aqueles que ele amava, sendo desprezados por aquele que ele ajudava. Mas ele sabia que no meio de tudo aquilo havia um que não o desprezava, havia um que o amava, e esse era o Senhor, ó Pai. E o Senhor pôde mostrar para ele a ressurreição, e ele olhou muitos séculos à frente, e aí ele pôde olhar com aquele olhar de águia de um profeta, e pôde dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que o Senhor vive, ó Pai, e que o Senhor o tiraria daquela situação. Não importa a situação em que um filho de Deus se encontra, o Senhor ainda vive. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor abre caminho na onde não há caminho. O Senhor vira o cativeiro, tira o cativeiro, tirou o cativeiro de Jó, levou-o para um terceiro estágio muito glorioso, ó Pai.
Assim o Senhor faz com os filhos do Senhor que confia em Ti, confia em Tua palavra. O Senhor tira aquele cativeiro, aquele estado de dor, aquele estado de enfermidade, aquele estado de dificuldade e mostra a via de escape e coloca em um estado glorioso. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoe os Teus filhos, todas as famílias que têm parado para ouvir esta leitura da Tua palavra, que a unção, aquela bênção do Cristo vivo, aquela bênção deste Redentor que ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esteja no coração de cada um, dando ânimo, dando a força para prosseguir, no nome de Jesus Cristo. Amém.